Bem-vindos ao Ateliê na sua casa, onde eu te ensino a costurar mesmo à distância. Meu nome é Mônica Sanches e esse é o quarto vídeo da série de 7 vestidos feitos com um molde só. Nesse vídeo você vai aprender o vestido número 4, o vestido de alças reguláveis. E se você perdeu os outros vestidos, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, para você poder assistir os outros 3 modelos. Você vai aprender a fazer um molde e com este molde você vai montar 7 vestidos. Primeira coisa, a gente vai aprender a tirar as medidas que vamos usar para fazer o molde. Eu vou usar o meu mini manequim, porque assim você consegue ver ele na tela toda aí do seu vídeo, tá? Mas você vai tirar as medidas reais de uma pessoa. Nós vamos usar pouquíssimas medidas. Então, a primeira delas, a gente vai usar a medida de ombro. Peça para alguém fazer essa medida sua. Você vai ter que ficar de costas. Você vai colocar a fita métrica no ossinho do ombro até o outro ossinho, de ossinho a ossinho. O meu manequim pequenininho, essa medida dá 20. Outra medida que você vai precisar vai ser a medida de busto. Passa a fita métrica ao redor do busto, passando por cima dos mamilos. Essa medida deve ser justa. Então, o valor que deu, você anota. Então, aqui no mini manequim é 50. Próxima medida e última medida que você vai usar para essa série de 7 vestidos é a medida do quadril. Você vai passar a fita métrica ao redor do bumbum, na parte mais saliente do bumbum, dando a volta na frente. Também faz essa medida justa. Aqui no manequim tem 54. Essas são as únicas medidas que você vai precisar para fazer esses moldes. Lembrando que todos os moldes estão disponíveis no site do ateliê, que é este que está aparecendo aí no vídeo. No menu Galeria dos Moldes, você encontra o passo a passo de tudo que eu estou ensinando aqui. Você pode até imprimir e é tudo gratuito. Então, nós vamos começar fazendo 2 traços. Olha, eu vou desenhar nesse sentido para que pegue o vídeo todo. Vou desenhar no deitado. Então, faz um traço bem comprido com a régua. Você coloca a régua, o esquadro, na beiradinha dessa linha e puxa aqui para cima, tá bom? Então, a gente ficou com essas 2 linhas. Eu sempre trabalho com um método de geometria, então a gente vai usar letrinhas para poder identificar de onde você parte o molde. O encontro das 2 linhas é o ponto A. O A, você vai marcar 12 centímetros aqui em cima. Deixa eu pegar a fita métrica, pode ser com régua, com fita métrica, com o que você quiser. Do ponto A, você vai marcar 12 centímetros. Eu vou falar os valores reais para você, mas eu vou fazer menor porque eu estou com um mini manequim, tá bom? Então, você segue o que eu falar. Então, você vai medir 12 centímetros, vai marcar o ponto B. Agora, você vai do ponto A para baixo, você vai descer 15 centímetros, vai marcar o ponto C. Você vai unir o ponto C com o ponto B, como a gente vai partir de decotinhos meio em formato V, então você vai unir como se fosse um decotinho V, levemente arredondado. Agora, desse pontinho A, você vai marcar a metade do seu ombro. Então, você vai pegar a sua medida de ombro e vai dividir por 2. Então, ombro dividido por 2. Coloca o valor aqui. Esse vai ser o ponto D. Desse pontinho D, você vai descer 4 centímetros e vai marcar o ponto E. E você vai unir do ponto B ao ponto E com reta. Isso aqui vai ser o ombro do seu vestido. Agora, do ponto A ao ponto F, você vai de novo colocar a metade do ombro. Ombro dividido por 2, chama de ponto F.
metade do ombro. Aí você vai pegar a sua régua e a partir do ponto F, você vai colocar o valor de metade do ombro menos 1 centímetro. Então, no meu exemplo, a metade do ombro é 10 menos 1 seria 9. Você vai estar com o seu valor real. Então, a metade do seu ombro menos 1. Esse ponto será ponto G. Agora, do ponto F, você vai descer 5 centímetros, vai ser o ponto H. Puxa uma linha em esquadro e em cima dessa linha, você vai colocar o valor de 1/4 do busto. Você pega o seu busto total, então o meu exemplo, 50 centímetros, você vai dividir por 4, busto dividido por 4. O meu exemplo daria 12,5. Aí você vai acrescentar a esse resultado 4,5 centímetros. No meu exemplo, 12,5 mais 4,5 dá 17. Esse resultado você vai colocar do H para cá. E será o ponto I. Então, faz essa continha. Nós vamos unir esses pontos E, G, I com uma curva. Vou dar uma dica. Você une, vou unir pontilhado. Você une reto do ponto E ao G, acha a metade dele, então você mede entre o E e o G, acha aproximadamente a metade. Dessa metade, você entra 1 centímetro e aí coloca a palma da mão aqui, ó, na direção dele, sem mexer a palma da mão, você vai unir do E, passando por esse 1 centímetro, chegando em G. Se você tem régua, você pode usar régua, se você não tem, você faz essa dica. E do G até o I, você faz uma curva bem acentuada. Agora, do ponto A, você vai descer 45 centímetros. Vou chamar de J. Vamos puxar a linha aqui para o lado. E em cima dessa linha, você vai colocar o valor de 1/4 do busto mais 3 centímetros. A gente até já tem a conta feita, né? 1/4 do busto, só que agora você vai somar 3,5. Então, no meu exemplo, 1/4 do busto mais 3,5 vai dar aqui. Vai dar o 16, tá bom? Faz a sua conta. Esse ponto será o ponto K. Já vou até unir também do ponto I ao ponto K. Nós estamos fazendo a lateral do vestido. Vou virar de lado agora, tá? Do J para baixo, você vai descer 25 centímetros. Lembra que eu estou fazendo menor, tá? Mas segue o que eu estou falando. Você vai descer 25 centímetros do J aqui para baixo. Eu vou chamar de ponto L. Você vai colocar o valor de 1/4 do quadril mais 3 centímetros. Então, agora é a vez de pegar o valor do quadril. Então, faz a continha. Você vai pegar o valor total do quadril, dividir por 4. No meu exemplo, vai dar 13,5. Esse resultado, você acrescenta 3 centímetros. Então, no meu exemplo, vai dar 16,5. Então, coloca o seu valor em cima dessa linha, daqui até aqui, o resultado da sua conta, e vamos chamar de ponto M. Agora, aqui do ponto A, você vai colocar o comprimento que você quer para o seu vestido. Como sugestão, 1 metro. 100 centímetros, que aí ele vai parar mais ou menos na altura do joelho, mas você pode colocar o comprimento que você quiser. Então, a partir do A, desce o comprimento do seu vestido. A sugestão aí escrita é 100 centímetros, 1 metro. Então, esse vai ser o nosso ponto N. Vou virar de frente de novo. Agora, a gente vai colocar o valor aqui de 1/4 do quadril mais 5 centímetros. Então, novamente, ó, você pega o seu quadril, divide por 4, meu exemplo, quadril dividido por 4 dá 13,5. Só que você vai acrescentar agora 5 centímetros. Esse valor eu vou colocar do N para cá. Então, você faz o seu valor. Esse vai ser o ponto O. Agora, você vai unir do K ao M.
e do M ao O. Uma dica muito importante, na verdade é uma observação. Cada pessoa, como a gente está fazendo sob medida, cada pessoa, esses pontos das laterais vai dar num lugar diferente. Quem tem muito busto, o ponto I vai vir para cá. Quem tem muito cintura vai vir para cá e assim sucessivamente. Então, quando você unir essa lateral, se ele formar bicos, o encontro das linhas não ficar tão bonitinho, você arruma isso. Então, por exemplo, quadril, você pode dar uma leve arredondada nesse quadril, para tirar qualquer bico que forme. Se formou algum bico aqui na cintura, você vem e dá uma suavizada. Se esse encontro do M ao O ficou bicudo aqui, também você vem com a régua e dá uma arrumada. O que você tem que fazer é deixar uma lateral harmônica, sem fazer bicos no encontro desses pontos. E observe isso, cada pessoa talvez vai precisar de uma harmonização aí nesse encontro das linhas. Para que os seus vestidos não saiam com defeitos no decote, vocês vão fazer essa sugestão. Do ponto C, você vai entrar 1 centímetro e vai unir até chegar aqui embaixo no ponto N. Com a régua, você pode usar a fita métrica, se ficar mais fácil, olha, coloca indo lá no ponto N. Vou fazer uns tracinhos para eu poder fazer o traço depois com a régua. Então, ela será uma linha que vai ficar na diagonal, observe aí, ó. Então, esse pedacinho todo, que ficou um triângulo bem comprido, ainda mais se o seu vestido for comprido, vai estar bem longo isso aqui, né? Então, esse pedacinho que a gente riscou, você vai cortar e jogar fora. O que está faltando fazer ainda? Na frente, a gente tem que fazer a pence de busto, mas para simplificar essa modelagem, a partir dela eu vou tirar as costas, depois eu continuo a frente. Então, vamos cortar. Por que que esses vestidos vão servir para qualquer tipo de pessoa? Porque ele é sob medida, nós estamos fazendo ele a partir das medidas do corpo da pessoa. Eu quero que você se atente a esses ajustes na lateral. Conforme eu falei, quando a gente une os pontos, você tem que ficar com uma lateral bonitinha, harmônica, uma lateral mais retinha, tá? Nada de bicos. Toma cuidado nisso. Outro ponto importante, a curva da cava, ela tem que ser bem curva, senão ela vai ficar pegando embaixo do braço. E jamais esqueça de fazer esse ajuste de 1 centímetro aqui no decote, para que os seus decotes não fiquem sobrando. O que a gente vai fazer agora? Então, eu vou copiar tudo isso aqui de novo, porque eu vou tirar as costas dele. Coloca alguma coisa pesadinha aí no seu molde e copia. Lembrando que seus moldes tem que fazer sempre com lápis. Eu faço com canetinha para você conseguir visualizar melhor aí no vídeo, mas sempre a lápis. Outra coisa importante, quando você copiar esse molde da frente, você tem que copiar também as linhas, ó. Eu vou fazer os pontinhos na direção das linhas da cintura, do quadril, das cavas. E outra coisa muito importante, o nosso molde não teve um monte de letrinhas? Quando a gente corta, você tem que colocar as letrinhas dentro do molde, tá? Eu vou fazer isso, faça aí também no seu, olha. E essas letrinhas, quando eu faço a cópia para a gente poder desenhar as costas, eu também vou copiar as letrinhas nela. Então, esse molde que eu copiei, que vai ser as costas, eu vou mexer ele depois, tá? Nós vamos continuar aqui à frente, mas você não pode esquecer que nesse ponto você tem que parar e copiar o molde para a gente fazer as costas depois. Para a gente terminar a frente, a gente vai desenhar a pence de cava, aquela pence fundamental, ou pence de busto. Você vai medir do J ao K, que é a sua cintura, a linha da cintura. Você mede ela e acha a metade, chamar de ponto P. Aqui para cima, você vai subir
18 centímetros. Vou chamar esse pontinho de ponto Q. Você vai unir, tá vendo onde temos o ponto G? Você vai unir dele até o Q. Desse ponto G, a gente vai colocar um valor, que será o busto total dividido por 30. Então, o meu busto não é 50? Você vai ter o seu busto. Então, você pega o seu busto total e divide por 30. O meu exemplo deu 1,6. Então, você faz a sua continha, busto dividido por 30. Onde você vai colocar esse valor? Do ponto G para baixo. Então, o meu exemplo ele é pequenininho, 1,6, deu aqui. Vou chamar até esse pontinho que a gente acabou de achar de ponto R e vou unir o R com o Q. Esse triângulo que acabou de surgir, eu estou pintando ele é a pence fundamental. Então, esse molde, nesse ponto que nós estamos, eu já vou identificar que ele é o molde da frente. Vou deixar ele de lado e eu vou continuar as costas. Aqui, olha, do ponto C, você prolonga a linha para cima e você vai subir 5 centímetros. E você vai unir com o ponto B. Então, o que a gente está fazendo? Aí você vai unir fazendo uma curvinha, tá? Encontrando lá no ponto B. Então, isso aqui é o decote das costas. Ele é mais alto do que a frente. Outra mudança muito importante, tá vendo onde nós temos aqui o ponto G? Você vai, puxa o traço aqui para fora, você vai marcar 1 centímetro do G para fora, 1 centímetro, e vai unir reto lá no ponto E. O restante, você continua fazendo a curva indo até o ponto I. A cava das costas é mais fechada do que a frente. Você vai entrar 2 centímetros na lateral todinha. Então, aqui ó, no ponto I, entra 2 centímetros. No ponto K, entra 2 centímetros. No ponto M, entra 2 centímetros. No ponto O, entra 2 centímetros e retraça, reúne esses pontos. Então, você vai unir os pontos respeitando o mesmo desenho da lateral que você já tinha feito antes. Vamos cortar isso, eu vou passar as letrinhas para dentro também. Esse foi o ponto I, ponto K, ponto M, ponto O. Esse aqui será o molde das costas. A partir destes moldes, nós construiremos todos os modelos. Eu vou cortar aqui a parte das costas e a gente já vai montar o primeiro modelo. Olha a nossa pence aqui, ó. A pence de busto. Ela tá aí. A gente vai, de acordo até com o desenhinho, a gente vai transferir ela aqui para a lateral. Sugestão. Daqui, ó, que é o ponto I, dele para baixo, você meça 10 centímetros. Pode ser com a régua, pode ser com a fita métrica, tá? Eu vou fazer aqui em tamanho menor, porque agora eu estou trabalhando com um molde menor, mas você vai fazer esses valores que eu estou falando. Então, daqui para baixo, você vai descer 10 centímetros, vai unir lá no ponto Q. Aí, a gente vai cortar isso, essa linha que a gente acabou de fazer até o ponto Q. E você vai fechar a pence aqui no molde. Você dobra uma lateral da pence, junta, olha bem, junta com a outra lateral. Tá vendo? Ó, fechei a pence e ela abriu naquele lugar que a gente cortou. Isso é transferência de pence. Se desencontrou a cava, você vem e arruma. Agora, a gente vai desse pontinho F aqui, você vai subir 3 centímetros. Vou medir de novo para cá, vou subir os 3 centímetros. Vou unir os pontos. Fiz esse traço em azul. Esse traço em azul, ele é o decotinho, onde vai terminar o decote. Então, essa linha azul eu vou chamar de F1, tá? Você vai cortar essa linha. Essa parte de cima do molde não me interessa. Vou jogar fora.
Vou cortar já ele. Para a gente deixar esse molde bem bonitinho, eu vou pegar aqui um pedaço de papel e a gente cola fechando essa pence, tá? Fechando não, né? Só completando esse buraco da pence, porque a gente vai ter que costurar ela. Então, eu vou pegar aqui, colar aqui no avesso, e aí você acerta a lateral, ó. E esse triângulo que a gente colou papel, a gente vai costurar lá na hora de costurar a peça, tá? Aqui é o meio da frente, sempre identifica o molde, meio, frente, e escreve que modelo é esse. Então, seguindo a nossa aula, esse aqui é o modelo número 4, que ele é o casual de alças reguláveis. Vou deixar ele aqui de lado, vamos fazer as costas. Para as costas, é a mesma coisa. Desse pontinho F, a gente vai subir a sugestão de 3 centímetros. Vou medir mais para cá de novo, 3 centímetros, faz o traço. Então, essa linha azul é essa parte aqui, ó, do decote das costas. Vamos cortar e depois que eu cortar, eu já vou falar da alça. Identifica seu molde meio costas. Identifica que modelo é esse. Então, seguindo a nossa aula, nosso modelo número 4 de alças reguláveis. Agora, falta a alça. A alça, ela vai ter um retângulo de 60 centímetros de comprimento. Eu vou fazer aqui menorzinho, tá? Porque eu estou com o meu mini manequim, mas você vai puxar 60 centímetros de comprimento para essa alça. E a largura dela, nós vamos fazer de 10 centímetros. Então, fecha um retângulo, desenha um retângulo de 10 centímetros por 60 centímetros de comprimento. Nós vamos cortar 2 vezes isso aqui. Alça do modelo número 4, vamos cortar 2 vezes. Portanto, você tem o seu molde desse vestido super lindo já pronto. Molde frente, molde costas, a nossa alça deste modelo. Antes de a gente cortar, ficou faltando eu mostrar o bolso. Então, se você pegar aqui o molde da frente, a gente tem que marcar onde o bolso vai ser costurado. Então, faltou isso. Sugestão para o bolso. Você vai da linha da cintura, localiza aí a sua linha da cintura, acha a metade da cintura. Então, eu vou medir daqui até aqui, acha a metade. Dessa metade, você vai descer 10 centímetros. Eu estou descendo um pouquinho porque o meu molde é pequeno, mas você vai descer 10 centímetros e vai marcar 5 centímetros para a direita, 5 para a esquerda. Então, no total, aqui, olha, essa linha, vou até pintar ela, ó. Essa linha que eu estou pintando é o local onde você vai costurar o seu bolso. Assim, ele vai ficar localizado bem na frente. Se você quiser deixar ele mais para o lado, você puxa 10 centímetros daqui para cá. Aí, ele vai ficar mais para o lado. Eu vou deixar na frente, tá? Por isso que eu fiz desse jeito. Aí, a gente vai pegar um outro papel e a gente vai desenhar o retângulo de 10 centímetros por 16 de comprimento. Lembra que o meu é menor porque eu estou com o molde pequenininho. Então, fecha esse retângulo de 10 centímetros por 16 de comprimento. Nós vamos cortar o bolso 2 vezes. Dobra o seu tecido ao meio, direito voltado para cima. O molde da frente coloca bem certinho na dobra do tecido, prende com os alfinetes. Pega as costas, também coloca na dobra do tecido. Pessoal, é muito importante você dobrar o tecido com o direito dele voltado para cima. O avesso do tecido tem que ter ficado aqui no meio. Você vai ver por que daqui a pouquinho.
Prende com os alfinetes e vamos cortar, deixando 1 centímetro ao redor de tudo. O bolso, corta um parzinho dele, então também dobra o seu tecido ao meio, prende ele com os alfinetes, deixa 1 centímetro ao redor de tudo e corta um par de bolso. A faixa, essa faixa que vai virar alça, você corta 2 vezes ela também, a alça do lado direito e a alça do lado esquerdo. Então, coloca o seu molde e corta um parzinho de tiras, tá? O meu já tá aqui cortado. Passa zigue-zague ao redor de tudo, tá? No seu molde, no bolso, na faixa. Pega um carbono próprio para costura, dobra ao meio e coloca esse carbono no meio do tecido, no avesso do tecido. Aí você pega a carretilha e passa no triângulo da pence. Dessa forma, vai marcar lado direito e esquerdo ao mesmo tempo. Isso que marcou é o que a gente vai costurar. Passa zigue-zague ou overlock ao redor de todas as peças para que ele não desfie. Pega o seu molde e corta a linha da cintura. Esse tipo de acabamento é um acabamento muito bonito. Pega então o tecido que você vai usar de forro, que seja de preferência o mesmo tecido que você está cortando o vestido. Dobra ele, auréola, sempre encontrando com auréola, meio das costas na dobra do tecido, meio da frente na dobra do tecido também. Alfineta e corta 1 centímetro ao redor de tudo. Forno também na pence que ficou aqui no forro, a mesma coisa, dobra a folha de carbono ao meio, veste o avesso, o meio aqui do molde, e com a carretilha você vai marcar o triângulo, que é a pence que você vai costurar. Passa zigue-zague no forro também, e a primeira coisa que a gente vai fazer depois de passar o zigue-zague será fechar as pences. Você vai fechar as pences do forro e as pences da peça também. Como que se fecha a pence? Não tem muito segredo. O que tiver, eu vou te falar aqui. Dobra o finalzinho da pence, belisca o seu tecido aqui ó, no finalzinho da pence, dobra ela ao meio. Põe um alfinete de atravessado marcando onde é o fim da pence que você vai parar a costura nela e põe outros alfinetes prendendo a pence passando pelos carbonos. Você vai juntar o carbono de cima com o carbono de baixo, um na direção do outro. E aí a gente vai costurar. Outra dica importante lá na hora de costurar, eu tenho que começar com a agulha fora do tecido, dar o retrocesso bem rente à bordinha do tecido e aí você vem costurando seguindo a direção do carbono. Eu vou fazer a mesma coisa nessa pence e nas outras duas da peça. Tem gente que me pergunta assim, eu tenho alunas que me perguntam, faz diferença se eu começo a pence por aqui? Ou se eu começo a costura da pence pela borda, não faz diferença nenhuma. O segredo de uma pence que não forma biquinhos é aquilo que eu já mencionei anteriormente. Você começa com a agulha fora do tecido, dá o retrocesso e faz uma costura rente à bordinha, meio centímetro rente à borda do tecido. E aí você segue costurando na direção do carbono. Pences costuradas, ela já dá o formato arredondado. O forrinho que você acabou de costurar, você vai colocar direito contra direito, vai colocar no decote
vai alfinetar prendendo as beiradinhas do decote e da cava, do que sobrou de cava. Aqui e aqui também. Então, prende. Nós vamos costurar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Importante, não costure a lateral. Costure apenas a cava, faz a quininha aqui, segue costurando, chegou na cava, desce na cava e não desce na lateral. Vamos fazer a mesma coisa com a parte das costas. Direito contra direito, alfineta e costura, decote e cava. Pessoal, só existe essa maneira de fazer um vestido desse tipo? Não, tem muitas maneiras de se fazer modelos. Esse que eu estou ensinando é uma das maneiras mais didáticas e bonitas para uma pessoa que é principiante ou para uma pessoa que quer ter um acabamento bonito. Mas existem muitas outras maneiras de se fazer, tá? Desvira agora a peça para o lado do direito e passa no ferro. Dica, olha eu esquecendo da dica, volta aqui. Dica muito importante. As curvas da cava, corta fazendo alguns piques, porque senão ela vai repuxar quando você virar a peça para o lado do direito. Repuxou em partes curvas, é porque está faltando os piques. E esse pique, ele tem que vir até próximo da costura, não é um piquezinho pequenininho, não. São piques profundos até encostar na costura. Agora sim, desvira e passa no ferro. Você deve estar se perguntando, e o bolso? Onde que a gente vai costurar ele? Nós vamos fazer ele agora. Eu só vou passar e a gente já faz ele. Passa o seu também aí. Bolso. Pega o molde da frente, a gente cortou ele ao meio para poder cortar o forro, né? Não tem problema, você pega e emenda ele de volta. Inclusive, se você não quiser perder o seu molde, é só depois de cortar, emendar de volta. Tá vendo onde eu marquei que é o bolso? Passa carbono nele. No avesso, você vai colocar o carbono, pega a carretilha e você vai marcar o risco onde vai costurar esse bolso. Só isso. Tá vendo que ele fez o risco? Esse risco vai indicar que o bolso vai ser costurado aqui. Então, vamos preparar o bolso. Eu vou costurar um só, mas você vai costurar os dois. Então, pega ele, coloca aqui a beiradinha. A gente deixou 1 centímetro ao redor de tudo, né? Então, você vai dobrar esse 1 centímetro aqui em cima, usa o próprio gabarito para você dobrar retinho e vinca. Aí, você vai dobrar mais uma vez para fazer um acabamento bem bonitinho na beiradinha. E passa uma costura como se fosse uma barrinha. Uma costura bem nessa beiradinha aqui. Eu vou passar a costura e já volto para o ferro. Fiz a costura. Olha, eu faço com linha colorida, porque o objetivo é você enxergar, mas obviamente você vai fazer tudo com a linha da cor, tá? Volta o bolso para o avesso, pega o seu gabarito e usando ele, você vai dobrar as beiradinhas. Dobra 1 centímetro a beiradinha e o papel ele vai ajudar você a vincar, deixando esse bolso retinho. Você vai vincar as duas laterais e vai vincar a parte de baixo dele também, tudo 1 centímetro. Aí a gente vai pegar esse bolso todo bonitinho e vamos na parte da frente, você vai colocar a boca do bolso na direção de onde a gente marcou com carbono. Eu vou passar um alfinete bem na direção de onde eu marquei o bolso e vou posicionar ele em cima. Aí você coloca na direção que você quer. Eu coloquei centralizado. Se você quiser mais para lateral, põe mais para lateral. Então,
põe aí onde você quiser. Põe bem certinho em cima da marcação. Põe vários alfinetes. Se você achar necessário, alinhava esse bolso. Se o seu tecido é muito molinho, alinhava ele, para depois você ir para a máquina e costurar. Agora, antes de emendar as laterais, a gente vai fazer casinha de botão aqui, porque a alça vai passar por aqui, né? E você vai fazer a casinha de botão deitada assim, ó. Agora a gente vai emendar as laterais. Você vai colocar direito contra direito, vai juntar a cava, ó. Pega essa ponta da cava das costas com a ponta da cava da frente, junta cava com cava, junta forro com forro, lateral com lateral. Alfineta tudo isso a 1 centímetro da cava vindo para a beirada do seu forro, da cava indo para a barra do seu vestido. Põe quantos alfinetes você quiser, contanto que você respeite a margenzinha de 1 centímetro. Lá eu não sei quanto que é 1 centímetro na hora que eu vou costurar. É pezinho de máquina, é só colocar a lateral do pezinho de máquina na beiradinha da sua peça, tá? Do outro lado a mesma coisa, cava com cava, forro com forro, vestido com vestido. Você vai costurar vindo aqui da beirada do forro, passando pela cava, descendo a costura lateral, indo até a barra. Faz dos dois lados. Já aproveita e já faz a barrinha também. Vocês acham costurar difícil? O que vocês mais acham difícil na costura? É o molde? É a costura? É entender o modelo? É fazer o acabamento? Conta para mim o que você acha mais difícil. O que está faltando agora? A gente encaixar a faixa. Vamos preparar a faixa e encaixar ela aqui no molde. Ó, por enquanto ela está assim. Faixinha. Você vai fazer a mesma coisa com as duas tiras de faixa. Você vai dobrar direito contra direito e você vai passar uma costura na beiradinha de cima dela, deixando as pontas sem costurar para a gente revirar ela. Vou fazer já nas duas. Para desvirar a faixinha, pega um alfinete de segurança, coloca na beirada e passa por dentro. Deixa as prontas, aqui na parte das costas, você vai prender assim. Pega a faixinha, põe ela assim para baixo, na beiradinha, no cantinho. Deixa eu passar a caneta. Você vai passar uma costura a 1 centímetro aqui. Faz a mesma coisa do outro lado, na beiradinha, com a faixa voltada para baixo. Passa uma costura na beiradinha, a 1 centímetro, né, da beirada. Vamos fazer essa costura então. Tem outras maneiras de se fazer, embutir uma faixa? Tem, essa aqui não é embutida, essa só foi sobreposta. Tem muitas outras maneiras. Essa é a mais fácil. Agora você pega a faixa, joga para cima e vai passar uma costura rente à beiradinha. Deixa eu virar. Pode passar pelo lado das costas aqui, ó. Nessa beiradinha. O mesmo do outro lado, ó. Puxa, se precisar, corta o excesso aqui de linha. Puxa lá para cima. Volta aqui para a parte das costas. E passa uma costura bem na beiradinha de cima. Se quiser pespontar já tudo, também pode.
Tá presa as alcinhas, acabou o seu vestido. Agora é só você passar dentro do buraquinho que você fez, da casinha de botão. Uma vez uma me falou assim, aí nos vídeos, ai, você não fez o acabamento da faixinha. Gente, acabamento de faixinha é super tranquilo. Você pode colocar um terminal, você pode dobrar a beiradinha para dentro e costurar. Não tem segredo, eu nem vou ensinar a fazer beiradinha de faixa. Não tem segredo nenhum. Não tem o terminal, dá um nozinho, ó. Faz o nozinho escondendo. Faz uma costurinha na mão. E inventa aí o que você acha mais bonito. O legal dela ser com alças reguláveis é que você vai arrumando a altura de acordo com o que você mais gosta. Aí você vai dar o nozinho. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Você perdeu os outros vídeos? Os outros modelos de vestidos? São 7 vestidos feitos com o mesmo molde. Esse aqui é o número 4. Se você perdeu os outros 3, confere aí no canal os outros vestidos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assiste eles, escolhe aí um bem bonito para você começar a fazer um monte de vestidos, tá bom, pessoal? Muito obrigada! Até o próximo vídeo.